Presta atenção porque o que aconteceu nos últimos dias pode ser o maior terremoto da história do Bitcoin. Um grupo de desenvolvedores liderado por um cara chamado Jameson Lopp acabou de subir uma proposta oficial no repositório do Bitcoin pedindo o quê? Para congelar mais de 1,5 milhão de Bitcoins, isso mesmo, congelar, travar para sempre, sabe? Moeda parada, não tem volta. A gente tá falando literalmente de alguém sugerindo congelar os Bitcoins, sendo que a proposta da moeda seria justamente uma moeda inconfiscável. Se virar realidade, o Bitcoin deixa de ser aquilo que ele prometeu ser. E mais, né? Tudo isso está em discussão justamente agora, quando faz exatos 15 anos que Satoshi mandou o seu último e-mail conhecido e sumiu do mapa. Bora comigo no like e vem entender essa treta que é muito importante pro seu bolso. O nome oficial dessa mudança, dessa proposta, é a BIP 361. Sabe o que é BIP? Não. Proposta de melhoria no Bitcoin em inglês. Todas as mudanças que acontecem no protocolo do Bitcoin passam por esse processo e é assim mesmo que ele evolui. Vou falar disso no finalzinho. O título completo dessa proposta é algo como Migração Pós-Quântica e Pôr do Sol das Assinaturas Antigas. Explica aí o que é isso. Meu Deus do céu. Eu tô aqui pensando assim, será que é possível fazer algo desse tipo? Um bloqueio, né? Um confisco confisco pelos próprios desenvolvedores do Bitcoin. Nossa, um confisco do Bitcoin. Confisco do Bitcoin. O documento foi publicado no último dia 14 de abril com 6 autores e o nome principal é o cara que eu falei pra você, o Jameson Lopp, que é um dos cypherpunks. Sabe o que é um cypherpunks? Não é um cyberpunk. É quase lá. É um cypher, só que é um cypher de criptografia, né? Criptografia. São as pessoas que lutam pela privacidade por meio da tecnologia, da criptografia. Ele é cofundador e chefe de segurança da empresa Casa, que é uma das maiores empresas de Bitcoin do planeta Terra. E o trem já começa esquisito. O Lopp é exatamente a pessoa que passou a carreira inteira defendendo autocustódia, você manter os seus Bitcoins com você, né? Sim. Privacidade e o lema Not your keys, not your coins, que quer dizer, se as chaves não são suas, as moedas também não são suas. E daí ele vem com confisco? Exatamente. Agora ele assina uma proposta que, na prática, tira o acesso de carteiras que hoje estão funcionando normalmente. Então, por que alguém iria propor uma coisa dessas, hein, Bruno? Pois é, por quê? A justificativa tem nome, atende pelo nome de computador quântico. Olha aí que coisa mais linda essa imagem aqui, né? E ele é um bicho diferente do computador normal, porque em vez de funcionar com 0 e 1, ele usa ali as regras da física quântica para processar várias possibilidades ao mesmo tempo, não só binário, não só 0 e 1. E na teoria ele consegue, pelo menos na teoria, né, resolver em minutos contas que os computadores comuns levariam milhares de anos. E aí que mora o problema, meu amigo. O ataque funcionaria numa janela muito específica ali, o ataque principal. Tem mais jeito, que eu vou falar já já. O intervalo entre você transmitir a transação e ela ser confirmada pelo bloco. Vou explicar como funciona, ó. Quando você faz uma transferência, quando eu mando uma transferência para você, o que acontece? A transação cai primeiro numa fila pública chamada mempool. E em muitos tipos de endereço, é nesse momento que a chave pública aparece para todo mundo. Hoje não tem problema nenhum isso, porque um computador normal não consegue transformar a chave pública em chave privada. Mas o estudo citado aqui nesse debate estima que um computador quântico poderoso poderia fazer esse cálculo em cerca de 9 minutos em média. Sabe qual é o problema de ser 9 minutos em média? Qual? Porque sai um Bitcoin fresquinho a cada 10 minutos. Então, nesse cenário aí, o atacante, ele iria ver a transação na fila, ia pegar a sua chave pública, tentar descobrir a chave privada e, se ele conseguisse a tempo, mandar outra transação com a taxa maior, roubando as moedas antes da sua transação original ser confirmada. É exatamente esse tipo de risco que o BIP 361 está tentando antecipar. O dia que esse computador existir tem um nome, Bruno, tem gente chamando de Kill Day, o dia que... Vai acabar com o Bitcoin, é isso? Não só com Bitcoin. Vamos falar também. E não é qualquer punhado de Bitcoin que está nessa linha de tiro, não. O próprio documento da empresa, da proposta, na verdade, ela cita que em 1º de março desse ano, mais de 34% de todo o Bitcoin em circulação já tinha chave pública exposta na blockchain. E por que isso é perigoso? No Bitcoin, a chave pública é a fechadura ali que tá todo mundo vendo, sabe? Hoje mesmo, se a pessoa vê essa fechadura aí, ninguém consegue descobrir a chave privada. Mas um computador quântico forte o bastante poderia transformar essa informação pública em uma porta de entrada para roubar moedas. E essa exposição acontece principalmente de 3 formas. Presta atenção, um pouquinho técnico aqui, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para deixar mastigadinho aí para você entender. A primeira é nos endereços muito antigos chamados de
P2PK ou P2PK, que eram usados nos primeiros anos do Bitcoin. Neles, a chave pública aparece direto quando a moeda é recebida. A segunda é o reuso de endereço. Em muitos tipos de carteira, a chave pública só aparece quando você gasta Bitcoin. Então, se você nunca recebeu moedas, se você nunca mexeu nelas e nunca reutilizou aquele endereço, a chave ainda pode estar escondida ali atrás de um hash. Mas se você já gastou aquele Bitcoin daquele mesmo endereço e deixou saldo nele, ou se você voltou a receber naquele mesmo endereço depois, a chave pública já ficou exposta na rede. Explicando de outra forma, enquanto a chave pública não apareceu, tem uma camada extra de proteção. E depois que ela aparece, uma parte da segurança passa a depender da dificuldade de transformar a chave pública em chave privada, que hoje os computadores não conseguem fazer. Hoje é impossível. O medo é que com os computadores quânticos fortes o bastante, isso deixe de ser, né? Torna possível. E só nos endereços antigos do tipo P2PK, reportagens sobre o BIP361 falam em cerca de 1,7 milhão de bitcoins vulneráveis. Parte relevante disso é atribuída às moedas antigas ligadas a quem, Bruno? Ao Satoshi Nakamoto em pessoa. O cara. O próprio criador anônimo aí do Bitcoin dizem que ele tem mais de 1 milhão de bitcoins. Se a gente falar aqui da cotação de 80 mil dólares, hoje está um pouco menos, essa conta seria de 80 bilhões de dólares. É dinheiro, hein? E tem ainda um terceiro caso, que é o Taproot. Taproot é um tipo de endereço ativado lá em 2021 que deixa a chave pública aparecer no momento que você recebe a moeda. Isso significa que toda moeda parada no endereço Taproot já está com a chave exposta sem precisar gastar nada. E isso é uma fatia grande do Bitcoin moderno, né, por assim dizer. Ou seja, olha aí a conta, ó. Dos bitcoins a serem congelados, de acordo com essa proposta, se ela for para frente, né, seriam 1,7 milhão de bitcoin nos endereços P2PK antigos, mais 5,6 milhões de BTC dormentes há mais de 10 anos, o que daria ali de 6,7 até 7 milhões de BTC no total exposto a um ataque quântico, o que de fato seria congelado se ninguém migrasse. E isso mesmo, 7 milhões de um universo de 21 milhões que vão existir, inclusive 20 milhões de bitcoins já foram minerados. Olha essa oportunidade que eu falei nesse vídeo aqui em cima. Então, mas computador quântico é uma coisa que tá lá na frente, né? Nem existe ainda, né? Não funciona, né? Perfeitamente, pelo menos em parte comercial ele ainda não existe. E foi exatamente por causa disso que essa discussão pegou fogo agora, ó. Em 30 de março desse ano, a divisão Google Quantum AI publicou um paper ali que mudou tudo, ó. Antes os especialistas achavam que para quebrar a criptografia do Bitcoin seriam necessários uns 20 milhões de qubits, que é como se fosse a unidade básica do computador quântico. Agora o Google diz que dá para fazer isso com menos de 500 mil qubits físicos. É muito menos poder de computação que antes era imaginado. Então o ataque levaria aí esses 9 minutos, que é menos tempo que a confirmação, menos tempo médio, né, de confirmação de um bloco de Bitcoin, que é 10 minutos, e na prática um computador quântico suficientemente forte poderia interceptar essa transação enquanto ela está sendo enviada. Só que tem detalhes nada pequenos de nós dois aqui, meu amigo, para a gente ter uma dimensão aí do tamanho da ameaça, né, da ameaça real. O processador quântico com mais qubits que existe hoje é o Condor da IBM, que tem pouco mais de 1000 qubits físicos. A gente então está a centenas de vezes de distância aí desses 500 mil qubits necessários. Então o bicho não tá batendo na porta amanhã não, sabe? Mas o próprio Google anunciou que ele quer migrar toda a infraestrutura interna da empresa para a criptografia pós-quântica até 2029. Então olha só, esse é um ponto já interessante, né? É um problema para todo mundo que usa criptografia, o seu banco, sistemas do governo, comunicação militar, enfim, tudo isso. Embora a mídia goste de falar que o problema aí do computador quântico só pega o Bitcoin, né? Então, quando uma empresa desse tamanho toma uma decisão dessas, você pode ter certeza que ela não está gastando bilhões à toa, não. As empresas estimam que a ameaça chega de 3 a 5 anos, não em 3 a 5 décadas. Mas voltando para a proposta, ela tem duas fases principais e uma área de pesquisa para recuperação. Vou te explicar rapidinho, ó. Na primeira fase, cerca de 3 anos depois da ativação, a rede deixaria de aceitar os novos envios para esse tipo de endereço considerados vulneráveis aí a ataques quânticos. Quem ainda tiver nessas moedas nesses endereços antigos poderia mandar os bitcoins para novos pós-quânticos, né, mas não ia receber mais bitcoins nesses formatos antigos. Na segunda fase, cerca de 2 anos depois aqui, ou seja, por volta de 5 anos após a ativação, vai ficar com as moedas travadas para sempre. A ideia é impedir que um computador quântico roube as moedas de carteiras antigas. O risco
é que quem não migrar a tempo pode acabar com os bitcoins travados, a menos que consiga usar algum protocolo de recuperação aceito pela rede, e essa parte de recuperação ainda é a parte azeda. O BIP fala em possíveis mecanismos que só o dono legítimo teria e um atacante quântico provavelmente não teria, só que isso ainda está em pesquisa, pode não funcionar para todos os tipos de carteiras antigas, enfim. Mas então, a ideia é boa ou não, hein? Então ele tá tentando proteger e não confiscar. É, só que se for seu e se você não mexer, não migrar a tempo, É. mas abre precedentes, vamos falar disso, ó. Isso aí não abre brecha para um governo Exatamente, exatamente. O próprio Lupe, ele admitiu publicamente que a proposta é ruim, Bruno. Ele postou no Twitter, né, que lá na época lá dos maias e astecas se chamava X, uma coisa mais ou menos assim, ó, eu sei que vocês não gostam dessa proposta, eu também não gosto, mas eu escrevi porque eu gosto menos ainda da alternativa, que seria deixar os bitcoins na mão dos hackers quânticos. Mas fez todo mundo pensar, né, pelo menos. Sim, o próprio cara tá dizendo pra comunidade que é o menos pior na visão dele. Quero ouvir a sua nos comentários, já vai mandando aqui. Essa frase sozinha aí já mostra o tamanho da giromba, né? E aí o que aconteceu? A comunidade rachou no meio, meu amigo. De um lado, tem quem apoia a proposta, e o argumento do Lope é o seguinte, eu falei Lupe agora há pouco, mas é Lope o nome dele. Se o mercado descobrir que alguém tá conseguindo mexer nos bitcoins antigos, nem precisa um mega roubo acontecer. Só o rumor já vai gerar pânico, o preço vai despencar, a confiança evaporar e o sistema inteiro entrar em colapso. Para ele, é melhor pegar esses bitcoins, esses milhões de bitcoins aí que provavelmente pertencem a gente que já morreu ou perdeu as chaves e deixar esses caras congelados para sempre, do que ver tudo isso cair na mão de um primeiro fulano com um computador quântico funcionando. Eu diria que é uma decisão fria, mas é utilitária, né? Do outro lado, tem um exército gigante aí de gente séria no Bitcoin, chamando isso de traição. Gente falando que seria um confisco. Pessoas preocupadas não com o motivo, mas com o precedente, como o Brunão falou. Será que se aberta essa porta aí do confisco, amanhã não vai ser um governo que vai forçar a barra com sanções, por exemplo? Reganha a porta. Mesmo. Então, mas a reação mais forte foi a do Phil Geiger, executivo lá da Metaplanet, que é uma das maiores compradoras institucionais de bitcoins do mundo. Ele soltou uma frase que viralizou. O que você acha dela? A gente vai ter que roubar o dinheiro das pessoas para evitar que o dinheiro delas seja roubado. É ridículo, mas é verdade. E ele tem razão, né? Porque o Bitcoin nasceu justamente para ser imutável, não para ser confiscável, não para depender da boa vontade de ninguém. Tirar isso abre um precedente histórico. Se hoje o motivo é o computador quântico, amanhã pode ser qualquer outra coisa. E ainda tem o Adam Beck, né, que é uma das pessoas, uma das lendas máximas aí do movimento cypherpunk, apontado inclusive como o próprio Satoshi muitas vezes, o que ele nega veementemente. Não sou idiota. Coitado do japonês que tem o nome de Satoshi, né, cara? É verdade. Esse aí se lascou mesmo. Tem que negar até hoje, todos os dias. Ele diz com todas as letras que o computador quântico ainda é extremamente básico e que a gente ainda tem pelo menos uma década para se preparar. Então, do lado técnico, tem essa briga aí de especialistas de peso, tem quem ache urgente, tem quem ache exagero, e o mercado, para todos os efeitos, não tá ligando aí para esse assunto ainda. Então, o que fazer no meio dessa confusão toda? Você que já tem Bitcoin ou tá pensando em comprar, hein? Já sai correndo, vendendo? Sai correndo, vende tudo? Não entre em pânico, meu amigo, vamos desesperar com calma. A proposta tá em rascunho ainda, não foi aprovada, não tem data de ativação e ainda depende de uma proposta anterior, a BIP 360, que está criando o endereço pós-quântico ainda está em fase de testes. E vai que aparece o Satoshi aí, faz um BTC 2.0, a gente não sabe. Mas isso que é legal, a criação ficou muito maior do que o criador, ele pode criar o que ele quiser, sabe? Verdade, ficou tá. muito maior do que ele, né? E ninguém vai acreditar nele, né, no que ele criou ali para migrar de um para o outro. E eu falo isso toda vez que a gente fala de Bitcoin. É muito legal que ele, quando ele saiu de cena e continuou anônimo, não tem aquela história, ó, tá vendo? Aquele cara ali fez alguma coisa, aí eles arrumam um crime contra você, o sistema fights back, né? Reage. Ia estar preso por algum governo. Exatamente. E o próprio Lope disse que não acha que é necessário implementar isso agora. Então, seus Bitcoins aí, se você guarda direito, estão sim bem seguros por um bom tempo. Mas não custa nada você deixar de reutilizar endereço, tá? Essa dica vale ouro, vale a sua inscrição aqui no nosso canal.
independente de computador quântico, tá? Toda vez que você manda Bitcoin de um endereço, a chave pública fica exposta para sempre. Então, uma boa prática que todos os desenvolvedores sérios recomendam há anos é usar um endereço novo para cada recebimento. A maior parte das carteiras modernas já faz isso automaticamente. Se a sua carteira não faz, é hora de trocar. E se você não está acostumado, é assim mesmo que o Bitcoin evolui, tá? O sistema de consenso do Bitcoin é desse jeito. Aliás, o Bitcoin só está positivo e operante até hoje graças à comunidade, graças às alterações, as correções de bugs, e o debate é saudável. Por exemplo, não sei se você lembra não, do Bitcoin Cash, que a gente ganhou os Bitcoins do nada lá, quem tinha algum? Verdade. Tinha gente que dizia que aquele era o Bitcoin de verdade lá. Então a rede se bifurcou, teve um fork na rede. Beleza, vai lá, campeão. Você acha que aquele é o Bitcoin de verdade? Fica lá. E o tempo provou quem estava certo, né? E é muito legal ver o pessoal se mexendo, já antevendo um problema que nem existe hoje. Talvez o seu banco aí ou empresas de tecnologia não estão ligando para nada disso por enquanto. Por essas e outras que eu continuo acreditando no Bitcoin, continuo comprando. Inclusive, se você quiser começar, você já sabe, tem um link no primeiro comentário para você levar mais BTC para casa toda vez que você comprar. São 20% de desconto nas taxas para sempre. Mas me diz uma coisa, se fosse você decidindo, isso que eu quero saber, você congelaria os Bitcoins do Satoshi para proteger a rede ou você deixava do jeito que tá e torcia para dar certo? Escreve nos comentários e vem ver esses outros vídeos aqui. Eu tô falando do momento do Bitcoin, dessa queda aí, se é uma boa hora de comprar. Vem assistir que eu te vejo do lado de lá.